Boa noite, amigos, amigas. Mais uma noite de tratamento. Gratidão ao Papai do Céu, gratidão a Jesus, gratidão à espiritualidade, ao nosso anjo da guarda que nos conduz aqui. É tão bom ser tratado, ser cuidado, termos esses amigos espirituais que nos acompanham. Amigos, eles nos acompanham 15 dias. A gente não considera isso. A gente vem aqui e faz um compromisso, eles assumem esse compromisso conosco e eles vão nos acompanhar durante 15 dias. Cuidado com o que a gente vai fazer nos próximos 15 dias. Temos os amigos do cantinho nos acompanhando. Isso é muito interessante. Eles querem nos cuidar. A gente esquece disso. Papai do Céu, Jesus, nossos anjos da guarda, a equipe quer nos cuidar, quer nos ver sadios. E eles não ficam amarrando. Não, eles vão estar sempre do nosso lado. A gente precisa ter essa percepção. Passar pelo tratamento, eles olham a nossa situação, nos orientam. Aí muitas das vezes perguntam assim, você tomou o chá? Você fez isso? Você fez aquilo? Aí a gente, mais ou menos. Ei, rebeldia nossa. Não seguimos o tratamento. E aí vai demorar um pouco mais, para estarmos sadios. É isso que vai acontecer. Eles vão desistir da gente? Não. Porque eles já conhecem a gente há muito tempo e sabem que a gente tem essa dificuldade de se cuidar. Não é deles nos cuidar, não, é da gente se cuidar. Então eles vão continuar perseverando, mas se a gente puder dar uma mãozinha, se a gente puder favorecer alguma coisa, fica muito melhor a caminhada. Recado dado, vamos lembrar daquele nosso momento gostoso de dizer, eu te amo, Papai do Céu, nós te amamos, Senhor, e com essa certeza do teu amor para conosco, nós nos curvamos alegremente às vossas leis. As nossas leis sábias, as nossas leis que tentam o tempo todo nos conduzir para essa felicidade plena, para estarmos sempre saudáveis. Nós estamos aqui, hoje vamos falar dos prazeres da alma, obra maravilhosa. Obrigado, Francisco do Espírito Santo Neto, obrigado ao Hamed. Lembrando que o Hamed é um indiano que vem trazer para a gente situações, considerações diferentes do que nós temos aqui no Ocidente. É uma visão do Oriente. A lição de hoje, individualidade. Os amigos lembram quando a gente estudou naturalidade? Quem está vindo há poucos dias não vai lembrar dessa lição. Mas no livro fala da naturalidade. E a naturalidade para Hamed é que todos são diferentes. Tudo é diferente. E essa diferença é que é legal. E muitas das vezes a gente tenta fazer com que o outro fale, haja, pense igual a gente. E a espiritualidade fala que o normal é que cada um seja diferente. É interessante, não sei se vocês conseguem perceber essa ideia de tudo convergir para Deus. Os diferentes, todos que estão aqui, dentro do seu saber, dentro da sua situação, tudo converge para Deus. Então não tem problema, vamos aceitar isso. Depois que eu tive essa experiência de fazer essa leitura, fazer essa reflexão, eu comecei a respeitar mais o outro. Tudo bem de fulano ser assim, de fulano ser assado, ótimo, não tem problema. E nessa lição ele fala das nossas experiências, porque cada um de nós tivemos e vamos ter experiências e situações diferentes. Isso é bom, viu, gente? O mundo ser diferente, o mundo ter tantas situações, isso é normal, tem que ser assim. Cada agrupamento com um pensamento, com uma ação. Vamos ficar tranquilo, é assim mesmo. Todo mundo pensando diferente, mas todos buscando essa felicidade, essa paz, esse amor de Deus. Então, vamos ter isso com muita tranquilidade. E hoje ele vai tratar da individualidade. Ele começa dizendo assim:
A individualidade está associada a uma ampliação de consciência e a um amadurecimento pessoal. Falou muito de mim aqui. A individualidade está associada a uma ampliação de consciência e a um amadurecimento pessoal. A nossa consciência está do mesmo tamanho? Se está, tem um problema. A gente fecha questão sobre alguma coisa? Se fechamos questões sobre algo, estamos equivocados. Tirando Deus, a ideia de nosso Pai, as outras coisas todas, nós precisamos sempre colocar ou uma vírgula ou um ponto e vírgula, mas nunca um ponto. É assim, tem que ser assim, só pode ser assim. Não é assim que deve ser. Toda vez que a gente recebe uma nova informação, cada vez que eu leio uma lição, eu aprendo mais. Eu falei assim, não, mas ainda tem que considerar isso, ainda tem que considerar aquilo. Ontem, nós estávamos conversando sobre os comentários do nosso querido Haroldo Dutra Dias, não sei se todo mundo aqui conhece, né? O estudioso da doutrina espírita. E aí a pessoa comentando que ele tem comentado muito bem o Evangelho. Aí um companheiro virou e falou assim, mas a Bíblia com o seu Evangelho, Paulo já fez comentários. Não é assim? Quando a gente pega as cartas de Paulo, não é Paulo comentando o Evangelho de Jesus? Levando para aquele povo que não conhecia, a maioria não era judeu, ele levava outros pontos de vista. E depois a gente teve a oportunidade de receber os livros do Chico, falando, o Emmanuel falando, o André Luiz falando, Humberto de Campos falando, trazendo para nós mais uma amplitude. E aí vem o Haroldo trazendo mais uma amplitude. Amigos, a gente não deve mais tentar resumir, sintetizar. O processo é sempre de amplitude. Amplitude. O que eu sei é pouco. Eu vou saber muito mais. Aí eu sei sobre matemática, eu sei sobre física, eu sei sobre economia, eu sei sobre direito. Precisamos começar a considerar que nós vamos saber 10, 100, 1000 vezes mais do que isso. 100 vezes mais do que isso. E isso é muito legal, porque aí a gente percebe a nossa potência de aprendizado. O que temos para aprender. E isso é muito legal. Então, primeira consideração, não vamos mais tentar resumir as coisas. Vamos tentar ampliar. Quando a gente amplia, a gente tem mais condições de descobrir sobre aquele assunto, aquela situação na nossa caminhada. E aí o Hamed continua dizendo assim, é uma pergunta, como posso ser eu mesmo? Como posso ser eu mesmo? Perguntam-se muitas pessoas se elas próprias não sabem quem são. Assim é que nos sentimos perdidos e confusos quando nos encorajam a ser nós mesmos. Primeira coisa que ele traz para a gente refletir é que nós não nos conhecemos o suficiente. Não nos conhecemos o suficiente. Sabemos algumas coisas a nosso respeito. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu uso isso, eu falo assim, eu penso mais ou menos assim, mas na íntegra a gente não se conhece. Ainda mais quando a gente é chamado a pensar de acordo com o que Jesus nos propõe. Aí dá um nó na nossa cabeça. Raciocinar, falar, agir como Jesus propõe. Aí a gente fica cada vez mais confuso. Porque se Jesus é o nosso guia e modelo, nós deveríamos, como quase cristãos, agir de acordo com o que ele nos orienta. E a gente tem essa facilidade? A gente fala que é cristão, não fala? Eu sou cristão. Mas as nossas ações são iguais à do Cristo? Porque o cristão é aquele que segue
o Cristo, as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos. E aí eu sempre fico me questionando a isso. Tem amigos que estão muito satisfeitos do jeito que estão e são cristãos. Aí eu fico brincando, falei, pois é, prepare-se para mudar tudo que você sabe. Prepare-se para mudar tudo. Porque esse pensamento que a gente tem hoje, quanto mais lermos o Evangelho, quanto mais estudarmos o Evangelho, mais vamos modificando os nossos achados. E isso é a parte boa. Essa é a parte boa. Percebermos a potência que há em nós. Amigos, o projeto de Deus para nós é grandioso. Já pensaram nisso? O projeto de Deus para conosco é muito grande. Não é só nessa reencarnação. Não é só esse momento. Não é só esse momento. A gente precisa ampliar isso. Você sabia que todas as religiões falam da imortalidade da alma? Todas falam que a gente não morre? Todas falam. Um agrupamento católico fala que depois da morte a gente vai para o céu ou para o inferno. Engraçado essa morte, né? Você continua depois, você não morre. Outros agrupamentos falam que depois da morte você vai para o sono eterno. Continua vivo. Todo mundo falando, mas na verdade, a gente que não atinava para isso lá atrás. A nossa consciência não dava essa ideia da imortalidade. Não é porque hoje a gente olha isso e fala, então eu não morro. Mas naquela época, né, no catecismo, naqueles primeiros passos, que coisas fantásticas. Mas a gente nunca pensava na imortalidade da alma. E hoje nós precisamos considerar esse momento. O que será depois? É interessante que a gente precisa se preparar para morrer. Todo mundo aqui está pronto para desencarnar hoje? Estão prontos? Devíamos. Devíamos estar prontos para desencarnar agora, a qualquer momento. Nós temos que ter isso. Porque, primeiro, a gente não sabe a data. A gente não sabe. Um companheiro meu virou e falou assim, né? Então você, por favor, deixa a senha do banco. Porque como você não sabe a hora, não complica a nossa vida, não. Deixa tudo escrito direitinho. Mas olha que interessante isso. Refletir. Cada vez que a gente se torna consciente, mais leve fica. Não fica mais leve? Fica mais leve. Não fica pesado, não. Eu vou continuar vivo. Olha que consolo maravilhoso. Eu vou continuar vivo. Vou parar de carregar, né, esse corpo e vou seguir andando tranquilo, de acordo com a minha consciência. O tranquilo, gente, é a nossa consciência. Todo mundo aqui já leu o livro Nosso Lar? Quem não leu, leia. No livro Nosso Lar tem uma senha para depois que a gente desencarna. Qual que é a senha? Se eu vou demorar no tal do umbral ou no inferno, tem uma senha para sair de lá. Eu posso ficar lá 2 minutos, 5 minutos, 5.000 anos. Ok? Tem uma senha para passar de lá. Alguém aí pode me ajudar com essa senha? Qual que é? Ninguém sabe. A oração. Olha que sensacional. A prece é a senha para a gente ficar lá 30 segundos. 5 minutos. A prece. Nós não damos importância para a oração. Amigos, Jesus orava o tempo todo. Vocês lembram disso? A senha é essa. Estou desesperado, estou tristonho, estou assim, estou assado. O que eu devo fazer? Prece, uma oração. Porque quando a gente está tristonho, chateado, a nossa vibração, não é assim? A gente não começa a lamentar, baixa a vibração. Tá bom, Theo, mas não está acontecendo nada. Pelo menos pense em Deus. Comece a orar para a gente sair dessa situação. Gente, não vai mudar a cena, não.
mas vai mudar meu jeito de olhar a cena. Porque aí eu vou lembrar assim, poxa, tem um Deus nessa história. Eu tenho pai, eu não tenho padrasto, não, eu tenho é pai. Não é assim? Aí eu me aproprio dessa paternidade e começo a agir de acordo com ela. Isso é sensacional. Muda qualquer situação. Eu estou no trânsito, congestionado, e aí eu começo a murmurar. Começa a murmurar. O que vai acontecer? Eu não vou ficar chateado? Eu não vou ficar incomodado? Não é assim o processo? Um simples congestionamento? Eu começo a fazer parte disso. E o que eu preciso fazer? Uma prece. Coloca uma música, começa a pensar em coisas boas, começa a imaginar que a gente está em outro lugar, começa a imaginar que daqui a pouco a gente vai deixar o corpo e vai embora. Começa a pensar em coisas boas. Começa a lembrar do apoio de Jesus para a nossa vida. Comecemos a lembrar disso tudo, dos nossos familiares desencarnados. Vocês já pensaram nisso? Alguém aqui tem esse hábito de lembrar? Dos nossos familiares desencarnados que estão lá na torcida para nós. Curioso essas nossas reflexões. A gente precisa mudar esse nosso pensamento para que a gente alcance outras situações. É esse o nosso grande objetivo. Mudarmos sempre para melhor. E isso depende de quem? De nós. Depende de nós. Todo dia e toda hora. A gente tem um velho hábito de outras crenças religiosas. O hábito de esperar que Papai do Céu faça a nossa parte. Não temos? A oração que a gente faz normalmente não é para que Deus faça aquilo que a gente precisa fazer? A gente ora para isso. Senhor, eu podia resolver isso para mim? Eu estou com uma situação assim, assado. Não é assim que a gente faz? Eu podia resolver isso para mim, dar um jeito aqui para mim? Vou contar uma ótima. Deus faz tudo, menos uma coisa. Qual que é? A nossa parte. Deus faz tudo, menos a minha parte. O carro também faz tudo, mas ele anda sem que eu entre lá para dirigir? Preciso da minha parte. E a gente precisa ter essa percepção. Eu preciso agir de uma forma boa. Então aqui ele fala essa questão do conhecer a si mesmo. Quando nos encorajam a ser nós mesmos. Como podemos admitir nossa individualidade ou ser quem somos se durante anos vivemos emaranhados e confundidos nas necessidades e nos conceitos de outros? Olha que interessante o que o Hamed traz. Ele fala que, na grande maioria, nós não vivemos por nós. Nós vivemos atendendo aos outros. Ideias dos outros, conceitos dos outros, definições dos outros. E esquecemos de nós. Individualidade. É muito importante todo mundo ir à escola, muito importante todo mundo se alimentar. Mas na hora que eu vou para a escola, eu preciso ter essa consciência de que eu quero aprender, não é porque alguém me obriga. Até as primeiras idades, né? Isso é obrigatório de alguém nos acompanhar. Mas depois já vira uma coisa particular. Eu preciso decidir com os olhos para o futuro. Consegue entender isso? Aquele que não tem a percepção da imortalidade da alma, do futuro, ele não vive, ele sobrevive. Sobrevive. Porque ele só consegue viver dentro daquele nicho e ele não consegue ver além. O que tenho a aprender? O que posso aprender? Como posso ajudar? Como devo ajudar? Recebo ajuda o tempo todo. Então nós precisamos ter esse movimento. E ele continua dizendo: todos temos nossa maneira peculiar de nos desenvolver
física, emocional e espiritualmente. A cada dia, estamos descobrindo mais e mais sobre nós, aceitando-nos como almas imortais, temporariamente sujeitas à condição humana, com todas as suas fragilidades, sensações e sentimentos. Olha que bacana isso. Temporariamente. Gente, está na nossa cabeça? Tudo que a gente está passando, sofrendo com dificuldade é temporário? Todo mundo consegue considerar isso? Temporário. Ah, estou sozinho por um tempo. Estou acompanhado por um tempo. Ah, o país está assim por um tempo. Tudo é temporário. Tudo é temporário. E isso muda nosso conceito, porque na hora que a gente está numa situação mais exigente das nossas ações, a gente precisa falar, isso passa. Isso passa. Aí a gente tem ânimo para vencer aquele momento. Ânimo. Entendendo que vai passar. Jesus fala isso no seu evangelho. Ele fala assim, neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha o professor ensinando os alunos, não é? Nós estamos nesse mundo. Tenhamos alegria, porque isso passa. Eu venci. Todos somos capazes de vencer. Todos somos capazes de vencer. Com facilidade ou com dificuldade. Mas vamos passar. Se aprendermos a lição, no capítulo seguinte, não teremos dificuldade naquela matéria. Não é assim na escola? Se eu aprendi a lição, no próximo ano, aquela matéria vai ser simples de conectar com um novo ensinamento. É assim que funciona na escola. 1 mais 1 é igual a 2, depois raiz quadrada, depois as equações, né? Assim, não vai aumentando a nossa competência com as dificuldades que vivemos hoje, é da mesma forma. Para que vai complicando? Porque lá na frente, como Cristo, nós vamos precisar voltar para ajudar. Essa é uma regra. Aquele que tem um conhecimento, ele não ajuda ao estagiário. Aquele que conhece aquela ação, aquela atividade da empresa, quando chega alguém para começar o trabalho, ele não ensina para aquela pessoa como é que faz? Não é esse o processo que a gente passou? Na escola não tinha uma professora, no ensino fundamental não tinha uma professora, na graduação não tem uma professora, no mestrado não tem um professor, no doutorado não tem um professor. O tempo todo tem alguém ensinando. Em todos os campos é assim. Em todos os campos. Então, eu preciso chegar lá? Não. Se eu já aprendi a somar, eu não posso ir para o EJA, né? Todo mundo sabe o que é o EJA? Ensino de jovens e adultos, não é assim? Eu não posso, se eu sei somar, eu não posso ir lá ajudar? Não é assim esse processo bacana? Eu preciso chegar no final da linha para poder voltar para ensinar? Não. Durante o tempo que eu estou, eu posso ajudar aqueles que estão começando a caminhar. Isso é muito bacana da gente interpretar. Tem uma outra, lá no Livro dos Espíritos, a questão 3.2, fala assim: Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. A obra da criação, gente, ela é feita de servente, de pedreiro. Não é assim? Servente, pedreiro. A pessoa precisa saber ler a planta da casa para ajudar na obra da construção, da criação? Não precisa. Qualquer conhecimento que a gente tenha, nós precisamos usar para colaborar com Deus. Qualquer conhecimento. Isso é bacana da gente ter essa percepção. Eu tenho um hábito estranho, eu levanto de manhã, faço aquele teste para ver se eu estou reencarnado, né? Não deixo de fazer o testezinho. Depois do teste, eu agradeço por mais um dia reencarnado, e aí eu viro para Papai do Céu e falo assim: Senhor, o que queres que eu faça? Pergunto para ele.
Senhor, o que queres que eu faça? Eu tenho os meus afazeres diários. Tem. Mas eu tenho que lembrar que Ele é o grande mestre. Ele é o grande coordenador, o grande engenheiro, arquiteto. E aí, esse meu conhecimento, eu preciso conectar com Ele. O que queres que eu faça? Gente, tem dia que eu passo o dia inteiro tentando escutar as mensagens dele, a resposta dele. É o vigiar e orar. O tempo, o dia inteiro, eu fico assim, o que é, Senhor? Aí aparece uma pessoa na minha frente, aí é esse, Senhor? É essa, Senhor? Eu fico perguntando. E aí, como ele é assim, muito sutil para nos responder, eu preciso tratar bem aquela pessoa, não preciso? E se for ele que mandou? Consegue entender esse movimento constante que a gente tem que fazer para atender a ele? E aí eu preciso ter essa ação comigo. Porque nós todos nos entendemos como filhos, como irmãos, como família, e o tempo todo nós devemos ter esse movimento de um ajudar o outro. O tempo todo, em tudo. A pessoa chega até a gente com aquela cara amarrada. A pessoa chega até a gente com aquele sorriso. Não fica diferente? Totalmente diferente. Totalmente diferente. E é essa a proposta, que a gente o tempo todo possa auxiliar. E aí ele continua dizendo assim: temporariamente, como almas imortais, temporariamente sujeitas à condição humana, com todas as suas fragilidades, sensações e sentimentos. Bacana? Não adianta lutarmos contra a maré. É preciso respeitarmos os ciclos dentro e em torno de nós. Não vamos conseguir vencê-la. A maré, tanto quanto nós, é comandada pelas forças da providência divina. No livro está escrito natureza com N maiúsculo. E eu traduzo natureza com N maiúsculo como providência divina. Vou ler para vocês, olha como é que é interessante. Não vamos conseguir vencê-la. A maré, tanto quanto nós, é comandada pelas forças da providência divina. Ok? Tudo que acontece tem a providência divina gerenciando. Telmo, não está chovendo aqui nas Minas Gerais. Quem é que está comandando a chuva? A providência divina. Telmo, está chovendo demais no estado tal e aqui não está. Quem é que está controlando? A providência divina. A natureza, ela segue o fluxo dos benfeitores. Tem um motivo. Talvez eu, atualmente, não consiga perceber. Mas Papai do Céu não é o grande arquiteto? Não tem motivos para isso? Daqui a um tempo, começa a chover. No outro lugar, seco. Está tudo certo. Tudo certo. Posso colaborar? Posso. Vou plantar uma árvore em frente de casa. Vou jogar uma água naquela plantinha que eles plantaram lá no parque. Sabe aquela, né? Não tem uns parques aí que o pessoal plantou um tanto de árvore e ninguém vai lá jogar água nelas? Então eu vou levar 2 garrafinhas na hora que eu vou fazer meu passeio. Uma eu vou beber e a outra eu vou jogar na árvore. No dia seguinte, na outra árvore. No outro dia, na outra. Conseguem perceber que a gente pode contribuir com essa obra, com essa natureza, com a providência divina? Gestos simples, tranquilos, mas não vai dar uma satisfação ao nosso coração? Nós não vamos ficar dizendo, não, eu estou fazendo a minha parte. Lembra do caso do beija-flor? A floresta estava em chama, o beija-flor ia lá, enchia o biquinho, ia lá e derramava? Não é lindo isso? Nós podemos fazer isso tranquilamente. Um movimento gostoso, sadio, conectados com o Papai do Céu. Sempre auxiliando. Aí ele continua dizendo: quando aprendemos a respeitar as nossas etapas de crescimento, aceitando-as como parte da ordem natural, progredimos de forma segura e constante. Quando aprendemos a respeitar as nossas etapas de crescimento, aceitando-as como parte da ordem natural, progredimos de forma segura e constante.
Thelma, eu tenho problema com ciúme. Eu tenho problema com paciência. Eu tenho problema com egoísmo, com orgulho, com avareza. Detectei? Ótimo. Detectei. Tem algum motivo pelo qual eu estou vendo isso na minha frente. Tem um motivo. É um processo de crescimento. Então eu detectei o meu problema e vou trabalhá-lo. Não é tirar as pessoas da frente, não. É conviver com aquela cena de forma melhorada. Tomo 10 cafezinhos por dia. Meu médico virou para mim e falou que é muito. O que eu vou fazer? Se eu tiver muita força de vontade, eu corto de uma vez. Mas se eu não tiver, eu vou diminuir de 10 para 9. Um mês, 9. No segundo mês, 8. Consegue entender esse movimento suave e tranquilo para que eu consiga vencer? Isso vale para qualquer coisa que a gente tenha dificuldade na nossa vida. Primeiro, identificar. Identifiquei? Isso não é positivo. Eu é que preciso falar isso. O médico vai sinalizar, mas eu preciso ter essa consciência. É muito mesmo, né? Estou abusando demais. Aí eu me convenço. Olha que coisa terrível, né? A gente precisa se convencer, né? Assim, eu me convenço, apesar do laudo, apesar da receita, apesar da orientação, ainda preciso me convencer. Beleza, aconteceu isso tudo, eu me convenci. Aí começa esse movimento tranquilo, suave, para que a gente vença. Lembrando que, como somos seres imortais, se eu conseguir diminuir os 10 cafezinhos para 8, na próxima reencarnação eu vou ter mais facilidade. É de 8 para 6. Na outra, consegue entender esse movimento? Suave e tranquilo? Porque a gente não precisa ser radical. Aquele que consegue, ótimo. Mas aquele que não consegue, ele precisa no mínimo fazer o movimento. Diga, Neidinha. Todos eles. Eu não consigo parar. Isso é que parar de uma vez. Não consegue. Vai acabar o organismo já está acostumado com a pele, né? É isso que você falou. Vai devagar. Isso. Isso. Ótimo. Se consegue num tapa, gente, brilhou. Brilhou. Quer dizer que na próxima reencarnação você não tem que brigar mais com aquilo. Você já resolveu aqui. Não é isso? Não é bacana? Eu não vou ter aquele desconforto lá. Eu já matei essa questão aqui. Pronto. Tranquilo. E aí, vou trabalhar outros e outros. Para quê? Para fazer a nossa luz brilhar. Para que a gente seja cada vez mais feliz. Mais rápido. Quanto mais eu me esforço, mais rápido eu vou chegar a essa felicidade plena. Gente, olha só como que a gente pensa engraçado, né? A gente vai adiando a felicidade. Não é assim? Se eu não atuo agora naquilo que me incomoda, eu estou adiando aquele estado feliz naquela condição, naquela situação, naquela oportunidade. Então é esse o nosso desafio diário. Reconhecer e fazer um movimento de acordo com o que a gente dá conta. Desde que os homens começaram a navegar pelos oceanos, as ondas sempre os cativaram e espantaram. É provável que o fascínio do homem diante da movimentação do mar esteja vinculado a uma inconsciente constatação que foi dele que fisicamente viemos. Não diz isso? Os biólogos não falam assim? Que existia a vida nas águas e depois sairmos para a terra? Os répteis, não é assim? O girino, não é assim? O sapinho, lembra disso? Não, na minha infância era assim, né? Pegava o girino lá no brejo, levava para casa, via ele perdendo o rabinho, depois ele virava, né, aquele sapinho, aí ele já não precisava mais ficar dentro da água. Então, dizem, os estudos falam, que fisicamente nós passamos por essa situação. As marés são causadas pela força gravitacional conjunta da Lua e do Sol. Isso eu não sabia. As marés
aquele movimento das ondas, o vai e vem da água, é causada pela força gravitacional conjunto da Lua e do Sol, que movimenta as águas do mar. Quando utilizávamos as expressões maré baixa e ou maré alta para referir-nos ao nosso estado íntimo, na verdade estamos nos identificando com a providência divina e, ao mesmo tempo, reconhecendo que os fenômenos naturais administram tanto o mundo exterior como nosso mundo interior. Devemos harmonizar-nos com a natureza, isto é, com todas as criações e criaturas do nosso mundo. Lá na Gênesis bíblica, tem uma imagem que me agrada muito. Deus criando tudo para nós. Os amigos lembram dessa parábola? Deus cria os céus e a terra, depois Deus cria todos os animais, todas as plantas, né? Assim, cria tudo. Qual é a última criação? Nós. Ou seja, sabe aquele papai, aquela mãezinha que vai engravidar e prepara o quartinho para o filho? Coloca brinquedinhos, né? Lençol, não é assim? O pai e a mãe não cuida daquele quartinho com todo carinho? É Deus. Deus fez isso para conosco. Preparou o universo para que a gente pudesse viver bem. E a gente não consegue ainda. Olha que curioso. E aí, sabe quando a gente vira e fala assim, nossa, mas eu estou tão triste, a vida está difícil. A gente está triste com quem? Com Deus. Ah, eu estou tão chateado. A gente está chateado com quem? Com Deus. Eu estou tão bravo. Eu estou bravo com quem? Com Deus. Eu estou depressivo. Eu estou depressivo com quem? Com Deus. Consegue entender que a gente tem um movimento de não agradecer a esse papai que carinhosamente nos oferta tudo? É interessante que lá na Gênesis Bíblica, capítulo 1, no finalzinho do primeiro capítulo, ele fala assim, usai tudo, fiz tudo para vocês, dominai. Gente, dominar com inteligência. Com inteligência. Tudo foi feito para nós. Tudo é feito para nós. Nós precisamos aprender a usar. Aprender a usar. A gente esbanja tanto, a gente gasta com coisas tão sem necessidade. Se a gente pegar R$100, a gente vai ali num fast food, ainda falta, né? R$100 ainda falta. Mas a gente pega R$100, compra uma cesta básica, leva para uma família, aquela família come um mês ou mais. Consegue entender? É o mesmo R$100. Consegue entender como que muitas das vezes a gente usa mal o recurso? Porque todos nós precisamos do arroz e do feijão, da proteína, do legume, mas precisa ser tão caro, ou seja, eu preciso escolher o tão caro. Eu posso considerar uma vida mais tranquila. Não estou falando que a gente não deva ter, não é isso, não. Eu estou falando que nós precisamos ser menos zoiudo. Não é assim? Olho grande. A gente pode ser mais comedido. Considerando isso tudo, é passageiro. Eu preciso aprender a utilizar para o meu bem, para o bem do outro, para que esse consumo seja bem feito. Sobrou alguma coisa? Por que eu não oferto aquele outro? Eu tenho certeza aqui que todos nós podemos dar um prato de comida por dia, não podemos? Nós podemos dar um prato de comida todo dia. Por que a gente não resolve o problema da fome? Curioso isso. Por que a gente não resolve? Porque ainda não despertamos a nossa consciência. Não, por enquanto, porque também é passageiro, não é? Essa situação também é passageira. E aí ele continua dizendo para nós, devemos harmonizar-nos com a natureza, isto é, com todas as criações e criaturas do nosso mundo.
Ser quem somos significa aceitarmos nossa história de vida exatamente como ela é. Nossa. Ser quem somos significa aceitarmos nossa história de vida exatamente como ela é. Ai, ai, tem que respirar para poder pensar sobre isso. Lembra aquela história que eu sempre gosto de trazer, que é a da novela? Nós temos uma vida. Uma vida. Essa vida é cheia de capítulos. Ok? Nós estamos hoje nesse capítulo, mas teve capítulos anteriores. Então, hoje, eu estou no resultado de todos esses capítulos. Por isso que ele fala aqui. A vida que nós estamos vivendo hoje, ela foi construída por nós ao longo do tempo. E nós precisamos aceitá-la como ela é, porque ela é um resultado das minhas ações. Das minhas ações. Olha que interessante isso. Então eu posso reclamar da minha atual existência? Até posso, mas não devo. Não é assim? Poder eu posso, mas eu preciso lembrar que foi uma construção minha. Agora, eu posso mudar o próximo capítulo. Ah, essa é a parte boa. Eu posso mudar o sábado. Ele pode ser diferente do sábado passado. O domingo. No sábado e no domingo, eu posso agir, eu devo agir e eu vou agir sobre ele. Eu vou. E aí eu posso mudar, modificar esse sábado. Concordam comigo? Discordam de mim? É assim? O passado eu não posso modificar, mas ele é minha escola. Eu posso mudar daqui para frente. Sempre. Gente, isso é sensacional. Isso é esclarecedor. Se eu não estou satisfeito com uma coisa na minha vida, eu posso, a partir de hoje, nunca mais passar por aquilo. Basta a minha ação diferente das anteriores. Mas nós temos os hábitos. Criamos hábitos ao longo dessas existências, desses capítulos, e muitas das vezes esses hábitos estão tão enraizados, tão fortes dentro de nós, que a gente acha que é certo. A gente acha que é certo. E a gente acha que são os outros que estão errados. E isso é desafiador. Analisar a cada um de nós e fazer um trabalho diferente amanhã. Amigos, aquela plantinha da semana passada, da sexta-feira passada, ela é igual à de hoje? E nós? Somos iguais à última sexta-feira? Estamos pensando a mesma coisa? Estamos agindo do mesmo jeito? Se estamos fazendo, nós não aprendemos, não crescemos. Porque nada que Papai do Céu criou, fica do mesmo jeito. Nada. A plantinha pode ter até morrido, falta d'água, disso ou daquilo, mas ela caminhou. O problema somos nós, que não estamos fazendo esse movimento de crescimento. Estamos satisfeitos. Isso é um perigo. Sabendo que Jesus veio há 2000 anos e falou: brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Jesus veio e falou: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não é provocando a nossa saída da inércia? Da inércia. Será que eu não estou buscando coisas equivocadas até hoje? Será que o meu dia é todo para ganhar dinheiro? Será que é isso que me move? É esse o meu motivo de vida? Não tem uma coisa errada nisso, não? Perdão, uma coisa equivocada nisso, não? Consegue entender como que a gente precisa mudar os nossos objetivos de vida? Eu preciso, sim,
do recurso amoedado? Preciso. Mas a que preço? A que preço? Ah, não, mas a minha família necessita, eu necessito. Sim, do arroz, do feijão, da proteína e da verdura. Perguntaram para o Chico, né? Chico, qual que é a diferença do necessário para o supérfluo? Aí o Chico virou e falou assim, meu amigo, o necessário é o pão. Todo mundo precisa do pão. Ah, então tá, Chico, mas e o supérfluo? A manteiga. A manteiga. A gente não briga pela manteiga, briga, gente? Não é pelo presunto, não é pelo queijo, não é assim? Não, a gente não briga mais pela manteiga. Ou seja, o necessário e o excesso, segundo o Chico, nós já temos. Nós já temos. Agora, por que a gente vai desprender tanto esforço para aquele presunto, para aquela mussarela, se eu já tenho o necessário? Será que eu não posso desprender esse tempo numa coisa mais saudável? Para Deus? Para mim? Para minha família? Porque muitas das vezes a gente larga a família atrás do presunto e do queijo. E a família está querendo a minha presença, não a do queijo e do presunto. Porque é a minha presença. E aí eu entro nesse círculo vicioso achando que a família necessita disso. Não, na verdade a família não precisa disso, desse excesso. Ele precisa da minha presença amorosa, carinhosa. Não é? Outro dia a gente estava numa reunião da campanha do quilo. E aí um companheiro virou e perguntou assim, gente, eu queria saber de vocês, se na família de vocês tem alguém necessitado de uma cesta básica? Todo mundo olhou assim, né? Minha família? Queria que vocês fizessem essa pesquisa na família de vocês. Não tem um tio precisando, não? Não tem um primo precisando, não? Olha que curioso isso, né? Porque muitas das vezes a gente está ajudando aquele que não conhece, mas tem um familiar necessitado daquele pão e daquela manteiga. Isso mexeu comigo. Reflexões profundas. Peguei meu telefone e comecei a ligar para todo mundo, para as tias. Ô tia, quantos primos eu tenho? Que eu nem lembrava mais. Quantos primos eu tenho? Né? E como é que estão? Tem pão e manteiga lá na casa deles? Tem pão e manteiga? É nossa responsabilidade, gente. Nossa responsabilidade. Ajudar aqueles que são nossos. Nossos. E vou contar para vocês, o nosso advogado no futuro serão as nossas boas ações, não o presunto e o queijo. O que vai nos socorrer no futuro é aquele pão, aquela manteiga que a gente serviu. Sim, Neidinho? Maravilhoso. Sim. Sim. Isso. Sim, sim. A gente precisa fazer esse movimento. É um movimento que vai nos agradar. Vai nos fazer bem. Aquele movimento que você fala assim, poxa, eu dividi. E tem uma regra engraçada, né? Acho que o Papai do Céu não é muito bom em matemática, não. Eu acho que o Papai do Céu não é bom em matemática. Porque quando a gente divide com ele, multiplica. Não é assim? Na nossa matemática, divide, você perde. Não, com Deus é o contrário. Se divide, multiplica. Ele é muito ruim de matemática. Consegue entender como que com Deus as coisas ficam mais saborosas? E voltar para casa, depois de um dia de ter trabalhado,
e considerado a possibilidade de ajudar alguém, não tem sono mais gostoso do que esse. Não tem sono mais gostoso. É o sonho, né, tranquilo daquele que atendeu à vontade do Pai. Né? Tive que parar, né? Vocês viram que o parágrafo é bacana, né? Ser quem somos significa aceitarmos nossa história de vida, exatamente como ela é. Quer dizer, diz Hamed, aceitarmos nossas condições físicas, mentais e transcendentais, como são no momento presente. Isso nos facilita renovar, crescer e mudar para melhor. Isso nos facilita renovar, crescer e mudar para melhor. Quanta dor, quanta doença vem da displicência de não querermos buscar o verdadeiro sentido da vida? Olha, gente, que coisa sensacional. Quanta dor quando não conhecemos o verdadeiro sentido da vida? Quantas doenças nos chegam por não conhecermos o verdadeiro sentido da vida? Quem busca a essência, o âmago espiritual, liberta-se da dominação da psicopatologia, doenças psíquicas. Liberta-se das doenças psíquicas. Aprende a cuidar de si mesmo com mais amor, porque abriu dimensões interiores antes desconhecidas, tomando consciência plena, a partir daí, da sua unidade primordial, a alma. Qual que é a nossa unidade primordial? Eu, espírito. Quem que eu tenho que cuidar diariamente? De mim, espírito. Quem é que eu preciso salvar? Eu, espírito. Eu preciso me salvar de quem? De mim, homem velho. Eu sou o maior perigo que eu tenho. Eu sou o meu maior perigo. Os meus gostos, meus desejos, as minhas vontades. Quantas vontades e desejos que eu tenho, que se eu der margem para atendê-lo, eu vou ficar em maus lençóis. Mas é gostoso, maravilhoso. Mas eu preciso controlar essa paixão, esses vícios, né? Não tem problema nenhum ter paixão, mas ele precisa ser comandado por mim, com uma razão, lembrando que eu sou imortal. Agora, quando a minha paixão, meu desejo é desenfreado, vira vícios. E ai do tempo que eu vou levar para diminuir esses vícios. Tem um vício que está muito em voga ultimamente. Tem muita gente usando, que é o vício da reclamação. Tem até campeonato de reclamação, vocês já viram, gente, quando a gente está conversando com os outros? Campeonato de reclamação. Ah, mas lá em casa tá difícil. Você não viu lá em casa. Não é assim? Campeonato de reclamação. Não, mas o meu trabalho, nossa senhora, quantos chefes você tem? Eu tenho 3. Não é assim? O tempo todo a gente reclama. Não, mas o sol, não, mas você imagina lá em casa. Nossa senhora, não, mas a minha esposa, meu marido, tudo a gente está reclamando. Está virando uma pandemia. Pandemia. Estamos com o hábito não bom de reclamar. Se a gente reclama, a gente está reclamando de quem, gente? De Deus. Não é assim? Se eu estou insatisfeito com quem? Com Deus. E aí ele continua dizendo: quem busca o âmago espiritual liberta-se, tomando consciência plena a partir daí da sua unidade primordial, eu, espírito. O indivíduo, nós, somos a junção dos fatores corpo, mente e alma. Eu tenho um corpo, eu tenho uma mente e eu sou um espírito. A separação da natureza humana em partes distintas remonta aos antigos pensadores gregos. Platão foi o primeiro a estabelecer essa linha divisória, seguido posteriormente por diversos teólogos e filósofos da Idade Média. Nossa vestimenta corporal
pode ser uma sábia e dedicada professora, sempre disposta a nos ensinar a crescer, ou, se analisada de forma preconceituosa, pode se tornar uma pesada cruz que carregaremos vida fora a nos conduzir ao desequilíbrio. Olha que interessante isso ele falando, que o nosso corpo físico é um professor. Dente. Vamos falar aqui do dente. Na primeira dorzinha do dente, tem que fazer tratamento de canal, gente? Não, né? Primeira dorzinha, primeiro sangramentozinho, não é um aviso de que tem algum problema ali? E se a gente não respeita o aviso desse professor, vai ter o canal, não é assim? O corpo, gente, preste atenção no corpo. Comecei a ter um desconfortozinho em qualquer parte do corpo. É um aviso desse professor para que a gente imediatamente busque o remédio ou a mudança de postura. Uma pessoa não é composta apenas de suas experiências espirituais, mas igualmente de suas experiências materiais. Nós somos compostos disso. Experiências espirituais, experiências materiais. Durante o nosso dia, não tem momentos que a gente vai deixar o corpo físico? Não tem? Durante o sono a gente não deixa o corpo físico? Durante o momento que a gente está acordado, a gente não está usando o corpo? Nós temos essa experiência diariamente, no corpo físico e no corpo espiritual. Cada uma de suas vivências é assinalada primeiramente em seu íntimo e depois no veículo físico. Todas as vivências têm influência no nosso corpo íntimo, depois no corpo físico. Assim, como podemos determinar quantos anos tem um carvalho, analisando seus anéis de crescimento, círculo em torno do seu tronco. Da mesma forma, é possível ler a história de uma pessoa através de seu corpo físico espiritual. Aí ele fala lá para nós da questão 218 do Livro dos Espíritos. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Sim. Resta-nos uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma ilusão? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Os capítulos todos que a gente foi vivendo não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Gente, isso é tão claro que a gente traz. Observem, os meninos nascem hoje querendo inventar a roda? Por que a gente não quer inventar a roda? Já tem. E nós já participamos desse conhecimento lá atrás. A gente não come com garfo e faca? Antigamente comia-se com a mão. Então, o tempo todo a gente vai aprendendo essas coisas. Então, isso é tão óbvio. Nós trazemos das nossas outras experiências esses conhecimentos. Algumas lembranças são fáceis, outras não. Vocês já viram aquela pessoa que tem dificuldade para andar de bicicleta? Não é? E outras põe a bicicleta ali e não quer nem saber, já vai andando naturalmente. A gente traz essas experiências. Não tem gente que tem dificuldade com a altura, outros estão lá pendurados tranquilamente. O pai e a mãe lá desesperados e o menino lá em cima numa boa. Então a gente traz, sim, de outras existências esses conhecimentos. E aí ele fala assim, quem se individualiza é porque tomou consciência do traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores. Somou-os aos da vida atual e, por isso, avalia e analisa suas ideias inatas. A individualização do ser
se dá a partir de um processo por meio do qual a criatura se torna consciente de seus aspectos singulares, ou mesmo quando se conscientizou de que essas características a diferenciam das outras pessoas. Voltando lá no nosso início da nossa conversa, somos seres diferentes de todo mundo. Somos seres diferentes de todo mundo. Precisamos aceitar isso, viu, gente? Precisamos aceitar. Nós somos diferentes. Do chefe, da esposa, do esposo, do filho, do vizinho. Nós somos diferentes. E é bom ser diferente. É bom ser diferente. É bom pensar diferente. Quantos, na sexta-feira, não estão fazendo outra coisa? E nós aqui tentando descobrir o Evangelho, descobrir essa vida espiritual. Tudo bem, eles estão certos, nós estamos certos. Somos diferentes? Ótimo. No futuro, isso não será por nós aproveitado? Eles também vão aproveitar, porque eles vão ter mais dificuldade, eu acho, né? Não querendo julgar, mas não fica claro à nossa mente que para o futuro nós teremos menos dificuldades do que esses companheiros? Não está errado, não. Está tudo certo. Ou seja, nós vamos ter mais serviço, né? Não é assim? Ótimo. Vamos, sim, com muita alegria, auxiliar. Quem sabe eles também não vão nos auxiliar? Porque oferecer a oportunidade do trabalho também é ótimo. E aí o Hamed continua dizendo: no entanto, ela, a individualização, sabe que não é melhor nem pior que ninguém, simplesmente se distingue das outras por suas particularidades. A individualidade está associada a uma aplicação de consciência e a um amadurecimento pessoal. O conceito espírita de ideias inatas, que é o conjunto de ideias e ideais que trazemos de vidas passadas para a vida atual e que usamos de modo natural e espontâneo, vem cooperar, essas ideias inatas vêm cooperar com o processo de individualização, facilitando a nossa transformação interior e ou autoiluminação. Então, esse conceito espírita de que a gente traz um coletivo de experiências do passado, ela nos auxilia muito no nosso dia a dia, facilitando todas as nossas situações. A gente é menos duro, a gente é mais manso, a gente é mais pacífico, a gente quer o necessário, a gente vai se pacificando, vai tranquilizando, vai se conectando cada vez mais com Deus. E ele finaliza dizendo assim: somos espíritos distintos, diferentes, não somente pelas vivências reencarnatórias desta e de outras pretéritas, como também pela unicidade com o Criador. Olha que interessante isso. Unicidade com o Criador. Que o Criador imprimiu em cada um no momento da criação. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. E especificadamente, deu a cada um determinada missão. Eu acho tão interessante isso, que lá no final ele fala assim: segundo esse conceito de que Deus cria cada um com uma missão, simples e ignorante, os espíritos seriam em sua origem como as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as dificuldades, as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Lembra aquele coleguinha de escola que não queria estudar, não queria nada, tinha dificuldade para passar de ano? A criança que não aprende, né, que é rebelde, permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo e a dos espíritos se estende ao infinito. Ele finaliza dizendo aqui que se eu for dócil e estiver disposto a aprender com Jesus, com Deus, eu vou ter muito mais felicidade
do que aquele que foi rebelde. Sabe aquele que fala assim, fulano, faz isso ou leia isso que você vai acertar a prova? Aí fulano vive, não vou fazer isso não. Chega lá, eu dou um jeito. Então ele está falando que nós estamos reencarnados aqui agora. Aprendamos com Jesus. Aprendamos com Ele. Para quê? Para que a gente tenha o sábado, o domingo, 1000 anos, 5000 anos, 100.000 anos, cada vez melhor. E fazendo a nossa parte para ajudar a Papai do Céu. Papai do Céu precisa da gente? Precisa. Precisa de cada um de nós. Fazendo o bem, buscando o bem e fazendo a nossa boa ação. Tem uma consideração que a gente precisa fazer que eu acho interessante. A gente quer muito ajudar o outro, não é? Todo mundo não quer ajudar o outro? Para que a gente possa ajudar o outro, a gente precisa estar sadio. Sabia disso? Se eu quero ajudar a minha esposa, se eu quero ajudar meu filho, se eu quero ajudar meu esposo, meu neto, meu vizinho, eu preciso estar sadio. Só assim eu consigo ajudar o outro. Porque se eu estiver doente, como é que eu vou ajudar a esposa? Como é que eu vou ajudar o esposo? A mãe, o filho, o vizinho. Como é que eu vou ajudar se eu estiver doente? Então essa regra a gente precisa considerar. Se eu quero ajudar alguém, que é o desejo de todos nós precisamos estar sadio. Sadio mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Ou seja, sempre conectado com esse Pai de amor e bondade. Obrigado, Senhor, por mais essa sexta-feira de tratamento, pelo teu carinho conosco, por essas reflexões, esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, desse benfeitor, cheguem à nossa mente e que nós possamos processar para que elas desçam para o nosso coração e saiam nas nossas mãos no sentido de boas obras, como Jesus bem nos recomendou. Muito obrigado pelo carinho da espiritualidade, do Senhor, que a gente possa continuar a nossa caminhada, hoje, agora e sempre, em paz, com todos e contigo. Obrigado, amigos, pela oportunidade, pelos ouvidos, gratidão pelos ouvidos. A gente continue sempre nos tratando aqui nessa sexta-feira. Vamos aí por esse mundo de Deus, levando o amor do Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado.